Órgão oficial do governo federal vinculado ao Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Proteção de Dados, multa o TikTok em 153 milhões de reais por falha na proteção de dados de crianças e adolescentes. A ByteDance, controladora da empresa, terá que apresentar um relatório técnico, além de eliminar dados pessoais de usuários de 13 a 18 anos cadastrados na plataforma e informar a terceiros com quem essas informações foram compartilhadas. Em caso de descumprimento, a multa diária será de R$ 137 mil. Recentemente, a ANPD suspendeu transmissões ao vivo no Discord, atendendo à pressão de Rosângela sobre a AGU. Fabi Barroso, mais um capítulo então envolvendo rede social. Agora a gente tem essa multa de 153 milhões de reais envolvendo o TikTok. O problema mesmo ali, a raiz do problema, eles não foram atrás, que é a questão dessa cultura de favela, essa cultura da vulgarização da mulher, essa cultura de influenciar crianças a usarem celulares na mais tenra idade. Nada disso é uma preocupação da Rosângela ou de todo esse aparato aí estatal. Sem dizer que eu considero indevida a aplicação de multas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A gente está vendo uma repetição, sem exagero, de métodos da União Soviética, onde se cria agências reguladoras que não teriam esse poder, mas acaba instituindo e as empresas ficam numa sinuca. Desde a criação do ECA Digital, a Lei Felca, para o pessoal aqui lembrar, né, do que foi e o que está sendo, as plataformas estão reféns desse tipo de multa. E o que é a principal discussão aqui? Que realmente, né, acontece absurdos lá na outra plataforma, na Discord, né, que também aconteceu a mesma coisa, foi proibido o Go Live dela e agora a TikTok nessa multa, e fora a multa diária que ela ainda pode passar, fora a intimação das outras plataformas. O que aconteceu ali é um problema de educação, em primeiro lugar. As plataformas são o meio. O importante aqui, que eu concordo até que as plataformas podem facilitar quando tem investigação criminal, né, quando tem um pedido de um juiz, quando envolve crianças, menores e adolescentes. Tem inclusive um trabalho fantástico da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que fez, né, e atuou para que se minimizasse, se mitigasse os absurdos que estavam acontecendo na Discord. Então, é assim que eu entendo que tem que se trabalhar, né? Você tendo as plataformas como parceiras, agora não colocando elas como inimigas e mostrando ali que elas são o principal problema, que tanto a Janja falou disso, quanto o ministro Alexandre de Moraes também falou disso ontem, a gente repercutiu aqui. Então é importante entender, as plataformas elas acabam sendo o meio que a sociedade se expressa, então a doença está na sociedade. É isso, Berenice Leite, quero te ouvir a respeito, multa de mais de 150 milhões de reais em cima da rede social TikTok. Olha, eu estou curiosa para saber se a rede social vai recorrer ou se vai pagar essa multa. E mais do que isso, né? Nós estamos falando de 153 milhões de reais. Para onde vai esse dinheiro? Onde será que ele vai ser investido? Se é que podemos falar em investimento. Nós precisamos de transparência com isso também. Fora que a diferenciação de tratamento, né, Geise? Com o TikTok, que é uma plataforma chinesa, é multa. No caso do Discord, eles pedem simplesmente para suspender as lives, né, as transmissões ao vivo, comprometendo financeiramente e até mesmo a manutenção dessa plataforma aqui no país, porque acaba ficando inviável o trabalho da plataforma para aqueles que têm o costume de usar, inclusive, Discord, né, a nossa própria audiência relatou que ela é uma plataforma usada também para estudos. Então não fica só nesse ambiente que pode, de fato, cofabular com a criminalidade. No caso do Discord ainda, Geis, é importante se dizer que eles recorreram da decisão e alegaram que a ANPD, essa Agência Nacional de Proteção de Dados, criada pelo governo Lula, que eles não têm competência para tomar uma decisão como essa, né, de proibir que eles façam transmissões ao vivo. Eles colocam, inclusive, ainda nesse parecer que quem tem que tomar essa decisão é a justiça. E está aqui, né, a nossa operadora do direito, a Fabi Barroso, para falar melhor sobre isso. Infelizmente, o que nós percebemos é que o próprio Supremo Tribunal Federal acabou ali, ao derrubar o artigo 14 do Marco Civil da Internet,
eliminando a necessidade de decisões judiciais para suspender perfis, para retirada de conteúdos, e isso vai cada vez mais, né, abraçando outras questões, inclusive essa ANPD, essa agência reguladora, que agora se acha no poder de multar e de também dar ordens a essas plataformas. Quer dizer, eles não estão mais assumindo essa responsabilidade para si, no caso do ministro Alexandre de Moraes, que já deu ordens para outras plataformas também, né, seguirem ali a risca deles. Eles estão atribuindo isso agora, dando, né, poder para agências reguladoras do governo federal. E nós estamos em ano de eleição, né, Geise? Fica difícil da gente acreditar que realmente o intuito dessa agência que se diz reguladora, né, e que protege os dados pessoais, fica difícil da gente acreditar que a função dela e que o interesse dela é realmente proteger as crianças, as mulheres, enfim. Até porque nós já tivemos exemplos reais em 2022, quando o X foi retirado do ar sob a justificativa de proteger as pessoas de fake news, quando na verdade o que eles queriam era censurar os perfis de direita. Fabi Barroso, ainda sobre esse tema, é interessante primeiro essa questão da proteção de dados. Quem emite nota fiscal aí, seja MEI ou seja PJ, sabe disso. Sempre recebe e-mails ali pedindo algum dinheiro, no sentido de que tem uma taxa disso, uma taxa daquilo, você vai ver com o contador não é nada daquilo. Ou seja, existe um vazamento direto que vem de sites formais, sites oficiais ali do próprio governo. Então, se eles estão preocupados com o vazamento de dados, está aí uma boa coisa para eles correrem atrás e irem investigar o que acontece no final das contas. Além disso, Fabi, a gente pode pensar também essa questão da tutela, né? A justificativa é muito bonita e virtuosa. Vejam só, nós estamos falando de menores de idade. Mas quando os pais querem tomar ali as rédeas da criação de seus filhos e aplicarem, por exemplo, o homeschooling, eles também não podem, porque a máquina estatal também vai atrás. Olha, e essa situação é bem preocupante, porque essa questão da Agência Nacional de Proteção de Dados seria exatamente essa competência dela, Geise, fiscalizar, né, e tentar compreender esses vazamentos de até, inclusive, de dados públicos, né, de governos, eu digo governos porque pode ser governo federal, pode ser governo estadual, né, dados que está na database e acaba vazando e todo mundo tem acesso, né, e na verdade o que está acontecendo aqui, quem é que fiscaliza a lei no Brasil, né, constitucionalmente dizendo, é o Ministério Público, né? Então, quem deveria ter esse tipo de atitude seria o Ministério Público. O problema, né, que eu poderia até dizer, olha, vamos então acionar como sociedade o Ministério Público para ele acompanhar, essas plataformas também poderiam fazer isso, e no futuro judicializar para entender se é constitucional ou não. Eu de cara já digo que não tem elementos para a Agência Nacional de Proteção de Dados constitucionalmente ter essa atribuição de aplicar multas de fiscalização lá da Lei Felca, né? Mas, com certeza, se fosse um tribunal pautado na legislação em si e não em pautas políticas, iria nesse mesmo sentido aqui que eu estou dizendo. O problema é que já se sabe, o próprio, os ministros aí, mas eu vou me referir de novo ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele tem falado contra as big techs, né, ele já dá o anúncio, ele prenuncia o que ele vai julgar, não tem a mínima chance, né, das big techs, porque elas estão sendo encaradas como o grande mal. Só que, vou bater na tecla aqui, o importante, como você também falou aqui, Geise, são os pais, e preste atenção, você que é pai e mãe, né, de crianças, principalmente menores de 12, de 14 anos, prestem atenção, porque realmente está acontecendo barbaridades, e tanto faz a plataforma, nem vou falar uma, porque tanto faz, isso acontece em diversas plataformas, e eu fico sem compreender como é que os pais não estão vendo as barbaridades que estão acontecendo, né, realmente, gente, então tem que pegar no pé de pai e mãe que está vendo o menor fazer coisas assim desumanas e chegar nas piores consequências, como foi da garota que infelizmente tirou sua própria vida lá no Instagram e o Discovery reproduziu, né, e ninguém, né, depois só fica abismado com o resultado, mas as crianças dão sinais, gente, então preste atenção nisso e não adianta nada, porque as plataformas não têm essa capacidade de educar os filhos. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia.
porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.